Oi, tudo bem? Beleza? Esse vídeo aqui ele é um corte da resolução completa das questões do vestibular do Einstein. Se você quiser ver a prova inteira do primeiro dia, com as 5 questões teste de química, junto com a resolução da questão dissertativa, o link está na descrição. Uma playlist também com as questões ordenadas por conteúdo ou playlists separadas por tema, todos esses links estão na descrição. Belezinha? Vamos para a resolução? Maravilha, terminamos aquela página, agora a gente vai para as questões 33, 34 e 35, e aí fecha 5 questões de química. Então tem um texto aqui para as próximas 3 questões, eu vou ler esse texto, mas não vai ser assim tão usado diretamente o texto, vamos ler mais para entender a questão. Eu leio o texto para responder as questões 33 a 35. Em 2022, a Real Academia Sueca de Ciências concedeu a Caroline R. Bertozzi, Morten Medal e K. Barry Sharpless o Prêmio Nobel de Química pelo desenvolvimento da chamada click chemistry, química de cliques, e da química bioortogonal. De modo geral, por meio de uma reação denominada cicloadição de azida-alcino, catalisada por cobre, os químicos podem unir duas moléculas diferentes com relativa facilidade a partir de um grupo azida, RN3. Então tem RN3? Ah, tá aqui, ó. Então a gente tem uma cadeia carbônica e o N3 em uma molécula de grupo alcino, C tripla C. Então o que é esses 3 pauzinhos? É um carbono fazendo tripla ligação com o outro. Então, ele une uma azida com um alcino e faz o clique rapidão, e aí conecta uma molécula com a outra, é o click chemistry. Aí tá aqui a imagem, né, da reação química do Nobel Prize. Beleza. Unem uma molécula na outra com a ajuda de íons cobre, em que R e R' são grupos diversos, aí eu consigo unir grupos diversos de um jeito prático. As reações de clique facilitaram de forma fantástica a produção de novos materiais adequados às mais diversas finalidades. Na reação de clique, considerada padrão, representada pela equação a seguir, duas moléculas com anéis aromáticos, né? Então ele usou como R aqui um anel aromático, né? E outras coisas, né? Também um O, um anel aromático aqui, uma função, combinada com robustez e facilidade de operação. Então é isso que o químico quer, né? Ele quer fazer uma reação robusta e com fácil operação, uma coisa que não tem que fazer muito malabarismo ali, coloca íons cobre, de forma muito tranquila você consegue fazer a reação com uma variedade muito grande. Tanto é, né, que uma coisa experimental, tem coisa mais química do que o cara bolar uma estratégia, bolar uma rota de síntese e ganhar o Nobel, né? Isso aqui é química, Nobel de Química bonito. Beleza. Questão 35, Einstein 2024, primeiro dia. Última questão que utiliza esse texto aqui de 33 a 35. Em 2004, Caroline Bertozzi e colaboradores estudaram a reação clique entre várias azidas alifáticas, né, substituídas, então uma cadeia carbônica ligada na azida, e ciclooctinas substituídas, R-ciclooctina, então R-ciclooctina, em que R e R' são grupos substituintes genéricos, pode ser uma cadeia carbônica, alguma coisa que você está pensando aí, representada pela equação que segue. Então aqui ele mostrou a reação genérica agora entre uma azida alifática, cadeia alifática é, por exemplo, CH2, CH2, CH3, é uma cadeia que não é aromática, tudo bem? E a ciclooctina, então aqui tem um anel de 8 membros, por isso que é oct, ciclo, ina, porque tem um alcino, tem uma tripla, e esse grupo R está ligado aqui nela, de um jeito que você não consegue entender como, mas é vindo de frente ali no anel, tá? Um jeito ensino superior de ligação aí, que você não vai ver. E aí acontece a reação igual estava no texto da questão 33 a 35, que eles colocaram um exemplo mais fácil. Aqui tem a reação clique, aí a azida liga e forma uma mistura de isômeros. Olha só, este é isômero daquele. R, R', R, R', o anel aqui, ó, principal, né? Esses dois, falei anel, né? Esses dois, eu sempre falo anel quando não é anel, gente, é incrível. Então aqui é um ciclo, né? Ciclooctina. Isso tudo aqui é um anel. O anel é quando tem anel aromático. É tipo benzeno. Aqui é um ciclo e aqui é outro ciclo, né? Então a gente tem o R'
ligado no ciclo e o outro R ligado aqui nessa parte dos 3 nitrogênios. Uma mistura de isômeros nesse biciclo, né? Que tem um ciclo aqui e outro ciclo ali. Essa reação ocorreu em condições amenas, como esperado. Então, condições amenas é 25 graus Celsius, você não precisou agitar muito, não precisa esquentar muito, condições amenas. E funcionou muito bem, mesmo na ausência de catalisador. No entanto, na ausência de catalisador, o produto formado era constituído por uma mistura de isômeros. Então, o catalisador, além de acelerar, né, a reação química, evitava aqui a formação desses isômeros. As reações entre azidas e ciclooctinas são reações de espacinho, adição, substituição, redução, e os produtos formados são isômeros de cadeia, posição, função. Beleza. Aqui já é uma questãozinha um pouquinho mais difícil das 5, só que se você tivesse lido o texto com atenção, você não ia ter dificuldade. Então, é classificação de reações orgânicas, né? Então, essa reação ela é de adição, substituição ou redução. E ver se esses isômeros aqui são isômeros planos ali, né? De função, cadeia, posição, metameria ou tautomeria. Esses aqui são tipos de isomeria plana, não é aquela isomeria espacial, que é a isomeria geométrica ou ótica. Então, qual tipo de isomeria plana, que são esses tipos aqui, ocorre entre esses dois isômeros? Se você tivesse lido o texto aqui com atenção, né, não tivesse esquecido, porque é a última, né? Você fez a 33, fez a 34, pode ter esquecido. No texto da 35, ele fala aqui, ó, cicloadição, ó, de modo geral, por meio de uma reação denominada cicloadição de azida ao alcino. Então, ele te fala no texto que é uma cicloadição de azida com alcino. Se é uma cicloadição, você já sabe que é o A ou B, porque o texto te falou que é adição. Você nem precisava saber o que é adição. Mas, como você estudou, né, a gente está fazendo com calma aqui o exercício, você já viu reações de adição, você já viu reações de substituição. Por exemplo, aqui uma reação de adição num alceno é a halogenação. Adicionei um HBr e formei um aleto orgânico, né? Aqui no caso, um aleto de alquila. E aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho que adicionei H de um lado, Br do outro, eu fiz uma adição. Então, isso daqui é uma adição. O que é substituição? Eu tenho um grupo na molécula, esse grupo sai, e eu troco, substituo por outro. Por exemplo, aqui eu tenho um grupo H no meu benzeno, esse grupo H saiu e entrou um grupo NO. Por exemplo, a reação de nitração é uma substituição. Eu tirei o H e coloquei o NO2, eu substituí. Então, isso é uma substituição, isso é uma adição. Aí você vê aqui que o grupo N3, ele está adicionando, ele está entrando ali na ligação tripla, e aí a tripla vira uma dupla, né? Porque era uma tripla, ele vira uma dupla porque ele vai usar essa ligação que ele perdeu para completar ali e formar o ciclo. E aí forma o ciclo aqui bonitinho. Então isso daqui foi uma adição. Beleza? Então a gente chegou que é A ou B. E aí por que é uma isomeria de posição e não é de função, de cadeia, tal? O que acontece aqui? A gente tem que a cadeia principal, né, que você fez ali da reação clique é a azida com a ciclooctina. Então aqui você tem a cadeia principal, né, que é esse ciclo, sem alterar de um isômero para o outro. E aí os grupos pendurados ali, né, os ramos, né, o R não é de ramo, tá, pessoal? O R aqui nem de ramo, nem de radical, é de uma cadeia carbônica que você está pensando aí, um grupo, alguma coisa que está ligada. Então aqui, o que a gente tem? O R está ligado num nitrogênio sem dupla ligação. Aqui o R está ligado num nitrogênio sem dupla ligação. Só que esse R' ele está ligado de um jeito esquisito dentro do ciclo octano aqui. O que está acontecendo de isomeria daqui para cá? Então pensa que todo esse R, azida que ligou, ciclooctina é a palma da minha mão, beleza? Então é a palma da minha mão. Você está vendo aqui na câmera, é a palma da minha mão. Esse grupo R', ele tá ligado assim, ó. Tá ligado assim. Então aqui tá o R, que não interessa pra gente, e o grupo R', eu vou colocar assim, ó, ele tá ligado desse jeito. Ele tá ligado desse jeito. Quando você pega daqui e vai pra cá, o que você fez? Você virou a molécula de lado, né? Virou ao contrário. E aí quando você vira ao contrário, agora o R', ele não tá ligado na mesma face. É como se você tivesse isso daqui, ó. Este isômero aqui é isso, este isômero aqui é isso, e este outro isômero, em vez desse grupo R' tá ligado aqui, ele tá ligado do outro lado.
Então, como que você vai visualizar que aqui está ocorrendo isomeria de posição? Esse foi o melhor jeito que eu achei para explicar. Então, pensa assim, aqui é o ciclo octano, né? O ciclo octina, né? Com a tripla que virou dupla tal, e com a azida. É a palma da minha mão aqui, ó. Então, essa daqui é a ciclooctina. E esse dedão aqui é o grupo R, beleza? Então, aqui é a palma da minha mão e esse aqui é o dedão. Então, tá aqui. Aí, o grupo R', ele tá ligado aqui na face, ó. Tá ligado aqui na face. Então, este é um isômero. Grupo R, o grupo de ciclo e o R' ligado na face. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa molécula aqui, vou pegar essa cadeia principal e vou virar para baixo. Então, ela tava assim, certo? Grupo R é meu dedão aqui, ó. Grupo R é meu dedão. E aqui é o resto da cadeia carbônica. Agora, ele virou para baixo. Se eu pegasse essa molécula com o grupo R' aqui e virasse ela para baixo, o que ia acontecer? Ela não ia estar virada para cá, ela ia estar para trás. Então, ela tava assim. Aí você virou ela de ponta cabeça, virou ela ao contrário, agora ela tá virada para mim. Então o que aconteceu aqui? O grupo R, quando você pega essa molécula, vira ela para baixo, o grupo R', se não fosse um isômero, era para ele estar do outro lado do ciclo octano. Então se você só vira a molécula, ela tá assim, vou tentar fazer de perfil. Ela tá assim, você vira, ela vai para um lado. Então ela tá de um lado, tá do outro. Aqui, o que aconteceu? Você mudou a posição desse grupo R. Antes ele estava ligado desse lado, no isômero ele está ligado no outro. Então, daqui para cá, o que você fez? Você fez um tipo de isomeria de posição. Você trocou a posição. Antes ele estava ligado aqui, o grupo R', que é a minha caneta, tudo bem? Agora, no outro isômero, está ligado no outro lado, né? Que seria, tá ligado desse. Aí você virou, né, virou a cadeia inteira e o grupo R' continua do mesmo lado. Então vamos explicar de outro jeito, você não visualizou ainda. Tem gente que tem dificuldade de visualizar em 3D e com a minha mão fica mais difícil ainda. Os dois grupos, aqui eu tenho os dois isômeros. Aqui o R é meu dedão, e aqui é a minha mão, e aqui é a palma da minha mão ou o verso da minha mão. A caneta vai ficar virado para frente, ó, pra gente nas duas situações. Então ela tá para frente nas duas situações. Só que no primeiro isômero tá assim. No segundo isômero, o dedão, que é o grupo R, ó, tá para baixo. Então, o que eu fiz? Desse para esse, eu troquei a posição. Desse para esse, se eu fosse só girar, era para ele ficar do lado de cá. Então, eu troquei a posição do meu grupo R'. Por isso que é uma isomeria de posição e não de cadeia. A cadeia principal continua a mesma coisa. Ela continua a mesma coisa. Agora, a posição desse grupo R, que estava ali pendurado, né, desse grupo substituinte, mudou. Então, é uma isomeria de posição. De função não é de forma nenhuma, porque de função é, por exemplo, você tem um álcool e aí um aldeído. Você tem um ácido carboxílico e um éster, sei lá, tô pensando... Muda a função. Então, se você tem um álcool e vira um éter, um álcool e vira um éter, mudou a função, isomeria de função. Isomeria de posição, você troca a posição desses grupos substituintes. E isomeria de cadeia, você teria que alterar essa cadeia. Tá vendo que toda a cadeia aqui principal, ó, que é os dois ciclos e o grupo R, ó, tá igualzinho. Por isso que é P, tá bom? Difícil de visualizar, mas dava pra você falar, pô, mas a cadeia tá igual aqui. Se a cadeia tá igual e tá trocando só, você podia até se confundir e achar assim, ah, o R saiu daqui e foi para baixo de posição. Mas esse R ligado nos ciclos é igual a esse R ligados nos ciclos. O que tá mudando é que esse R' tá numa face e esse R' tá na outra face. Difícil essa questão, tá? Essa parte de identificar que a isomeria de cadeia e de posição, prova do Einstein é bobinha, facinho, tudo muito fácil. Aqui, muita gente deve ter se confundido entre isomeria de cadeia e de posição. Você entendeu isso da face? Se você não entendeu, deixa um comentário que eu tento explicar por texto, beleza? Mas é o melhor jeito que eu consigo fazer. Maravilha. Vamos agora para a prova do segundo dia. Não é do segundo dia, a segunda prova que tem a questão dissertativa de química, beleza? Vamos para a próxima?